Sawadee krap, meus amigos agentes de viagem da Diversa, é uma alegria estar com vocês. Sou Jeff Santos, representante da Autoridade de Turismo da Tailândia, e com muita alegria vamos aqui hoje apresentar esse destino fantástico, eu acredito que vocês terão essa mesma impressão, que é o Reino da Tailândia, um país localizado no coração do Sudeste Asiático, mas que eu tenho a certeza que também ficará no seu coração. Muito bem, nós estamos iniciando nesse ano de 2026 uma nova campanha. E uma campanha que vem muito em encontro à realidade atual dos viajantes, não somente sul-americanos, mas de todo o planeta, que é encontrar significado para as suas viagens. Especialmente no momento onde o mundo todo vive atribulações, um excesso de informação, tempos totalmente preenchidos, em velocidades praticamente que líquidas. E o nosso convite para você e para o seu cliente é conhecer a Tailândia que cura. Em fato, o nosso tag para esse ano é Healing is the New Luxury, no sentido de que a cura é o novo luxo. E cura para nós é fazer com que o seu cliente se reencontre consigo mesmo e você também se reencontre consigo mesmo, busque o essencial e volte para a sua casa, volte para o seu país totalmente revitalizado. E tenha durante a sua permanência na Tailândia uma experiência extremamente positiva. E eu convido você e o seu cliente para conhecer esse momento que estamos vivendo na Tailândia através desse vídeo. When was the last time you experienced luxury? Do you still feel it now? Perhaps it's time to seek a new definition of luxury you'll never forget. Here in Thailand, luxury isn't material, it is what heals us. Wash away your worries in our natural pools created over 200 million years ago. Cleanse the fog from your mind by forest bathing at our heritage sites. If you want to heal through sound, we have sounds at every frequency, just for you. Sounds that bring you peace. Sounds that set you free. Sounds that push you to unleash everything. Want to feel younger? We have festivals that bring back the fun of being a kid again. If you are hungry, Thai food will fill you up and heal you. Every ingredient is curated to improve your health and restore your body. When was the last time you slept fully? Sometimes luxury is simply being able to sleep soundly and waking refreshed. If you don't have a second home, try getting to know Thailand deeply. And Thailand will begin to heal you like home. Healing is the new luxury. Discover unforgettable experiences. Amazing Thailand. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham compreendido um pouco daquilo que nós queremos demonstrar, desse momento super especial que estamos vivendo na Terra dos Sorrisos. Bom, agora nós vamos dar um passo adiante e tentar compreender por que milhares de pessoas de todo o mundo visitam a Tailândia anualmente. Como eu lhes expliquei, nós somos um país muito pequeno, localizado no coração do Sudeste Asiático. O tamanho da Tailândia não é muito maior, por exemplo, do que o tamanho do estado de Minas Gerais. Estamos ali, no Sudeste Asiático, no entorno de países como o Vietnã, como o Camboja, muito próximo da Malásia,
muito próximo de Singapura. A 5 horas de voo, por exemplo, de Xangai, na China, a 6 horas e meias de voo desde Tóquio, no Japão. Ou seja, visitar a Tailândia também é uma oportunidade que você tem para conhecer outros destinos do continente asiático. Tailândia é um destino muito especial e não diria mais do mesmo, jamais. Muito pelo contrário. Aliás, nesse sentido, a Tailândia é o único país asiático, vejam só, que nunca foi colonizado por nações estrangeiras. O que isso quer dizer? É provavelmente o único país asiático que tem características e identidade própria, ainda que em alguma medida possa sim receber influências de outras nações, mas a sua genuidade, a sua autenticidade, a sua individualidade é muito distinta de tudo aquilo que aconteceu na Ásia e, de modo particular, no Sudeste Asiático. Não é um país grande, como eu diria, é um país relativamente populoso, com cerca de 70 milhões de habitantes. É um país extremamente seguro. Temos o budismo como nossa religião predominante nele e, claro, dentro daquelas expectativas do que o agente de viagem sempre gosta de saber, comunicação. A língua na Tailândia é o tailandês, obviamente, mas não se preocupem, o inglês é muito difundido, especialmente nas zonas turísticas, e eu tenho toda a certeza que o seu consultor aqui na Diversa tem facilidades para organizar a rota do seu cliente com guias que falam espanhol ou português. E como chegamos na Tailândia? Todos os caminhos levam você a Bangkok e a Phuket, nossos 2 principais aeroportos internacionais. Desde São Paulo ao Rio de Janeiro, a Tailândia é facilmente acessível pelas companhias do Golfo Árabe, Emirates, Qatar, assim como uma variedade de companhias aéreas europeias. Lembro da KLM, lembro da Air France, lembro da Lufthansa, assim como via África, pela Ethiopian Airlines, que tem voos diários a Addis Abeba e de Addis Abeba também voos diários a Bangkok. Isso sem mencionar opções via América do Norte, via Pacífico e assim por diante. Na realidade, eu gosto de lembrar que talvez o nosso maior desafio em termos de viajar à Tailândia não é a conectividade, e sim a distância que separa o Sudeste Asiático da América do Sul. Nesse sentido, para aquele cliente que eventualmente possa dizer não visitaria a Tailândia porque é muito longe, veja a variedade de companhias aéreas e que todas essas companhias aéreas, obrigatoriamente, o passageiro deverá fazer a conexão. Talvez, desde esse princípio, valha a sugestão de recomendar ao seu cliente que ele faça um stopover, seja em Paris, seja em Roma. Veja, a ITA também voa à Tailândia. Voos diários de Rio de Janeiro e de São Paulo a Roma e diários também de Roma a Bangkok. Fica 2, 3 noites em Roma na ida, mais uma noite na volta, ou seja, existem muitas alternativas para tornar esse deslocamento, que de fato é o nosso grande desafio, cerca de 24 ou 30 horas de voo, a depender da rota porta a porta até a Tailândia, mas existem sim alternativas que tornam esse deslocamento muito mais tranquilo. E eu lhes garanto que se você e o seu cliente se permitirem o desafio de fazerem esse percurso mais largo até chegar à Terra dos Sorrisos, eles terão a recompensa certa, terão a satisfação mais ou menos que garantida, pois uma vez que estejam na Tailândia, o cansaço da viagem, o estresse da viagem passará muito rapidamente. Podem acreditar nisso. E muito bem,
Brasileiros não precisam de burocracias para visitar a Tailândia. O que nós pedimos é basicamente o passaporte brasileiro válido, com uma validade mínima de 6 meses, e que eles tenham o certificado de vacinação contra a febre amarela em dia. Ademais dessas duas formalidades burocráticas, nós sugerimos que você ou seu cliente faça o cartão de desembarque online, que nós chamamos de TDAC, antes de chegar à Tailândia. Lembre-se, estamos voando no mínimo 24 horas, 23 horas desde a América do Sul. Chegar à Tailândia para preencher no seu celular ou nos totens que ficam à disposição nos aeroportos da Tailândia a informação da sua vacina, a informação do seu voo de chegada, se você tem alguma coisa a declarar ou não, às vezes é um pouco cansativo. Então, recomende ao seu cliente ou faça por ele o aviso de chegada online dentro dos 3 dias anteriores à chegada na Tailândia. Tenho certeza que o seu cliente agradecerá essa sugestão. E por último, porém não menos importante, brasileiros, como a grande maioria dos sul-americanos, eles, antes de se dirigirem à imigração, devem também passar na saúde dos portos para validar o seu certificado de vacinação contra a febre amarela. Esse processo é de suma importância, pois se o cliente se dirige à imigração e não apresentou seu certificado de vacinação contra a febre amarela à sua chegada, ele será requisitado a voltar ao balcão da saúde dos portos para fazer esse processo e aí sim poder entrar no país. Então, para diminuir a possibilidade de estresses e transtornos para os seus passageiros, nós fazemos esse alerta. Também aproveitando esses primeiros momentos, porque eu sei que você, agente de viagens, sempre tem essa curiosidade de quando podemos visitar o país ou quando é a melhor época para visitar a Tailândia. E aqui eu tenho muita, mas muita dificuldade mesmo em responder essa pergunta. Por quê? Porque a Tailândia é um destino que você pode visitar, sim, todos os meses do ano, sem qualquer contraindicação. Mas aí o agente de viagem está pensando nesse exato momento, Jeff está fazendo a conversa do vendedor. Não. Até porque vocês estão lembrando do clima de monções, das chuvas e etc. É verdade. Vamos começar, então, sobre o tal clima das monções que, eventualmente, muitos brasileiros pensam que é uma época a ser evitada na Tailândia. Não é. O clima de monções, ou seja, as chuvas verônicas, né, de verão, elas incidem, em geral, e historicamente falando, nos meses de junho, julho e meados de agosto. E muitos brasileiros têm em seu inconsciente que essas épocas, esses meses, devem ser evitados para uma viagem ao Sudeste Asiático. E eu afirmo que não, por, no mínimo, 3 motivos. O primeiro, as chuvas não são constantes, não é chuva durante o dia todo. Nós temos, sim, pancadas praticamente que diárias, que tem uma duração aproximada de 20, 25 minutos com muita intensidade e que acontecem, em geral, ao entardecer ou à noite. Ou seja, você consegue fazer a visitação, o seu tour, os seus passeios com dificuldade zero. Segundo, é provavelmente uma das épocas mais bonitas de se estar na Tailândia, especialmente na região norte, na região de Chiang Mai, na região de Chiang Rai, na região de Mae Hong Son, na região de Pai e assim por diante. Por quê? Essa região da Tailândia são as regiões conhecidas pelos campos de arroz,
as regiões conhecidas pelos campos de chá, as regiões conhecidas pela exuberância da natureza. E é justamente nessa temporada de chuvas que a natureza tem a sua exuberância exaltada. É quando nós vemos os campos de arrozais na sua plenitude, é quando nós vemos os campos de chá na sua beleza mais cênica do ano. Imagine os seus clientes chegando em Chiang Mai por trem, abrindo a janela da cabine e contemplando os campos de arroz, os campos de chá na sua plenitude. É nesse mês. Em verdade, nós não chamamos mais a temporada de chuva sequer de temporada de chuvas. Chamamos de Green Season, a temporada verde. Um outro motivo para se visitar a Tailândia ainda nesse mês. Os preços são mais baixos, então os seus clientes podem aproveitar promoções que não terão no restante do ano. Ou seja, lhes dei pelo menos 3 motivos para já desmistificar, quebrar esse preconceito que nós temos quase que consolidado, cristalizado no nosso subconsciente em relação a viagens ao Sudeste Asiático durante o tempo das temporadas de chuvas ou Green Season. Por último, porém não menos importante nesse contexto, vou fazer um recorte, vou fazer uma indicação. Praias. Meu cliente quer visitar praias, não faz sentido ele ir em junho e julho e pegar algum grau de chuva. É verdade, você está correto, meu amigo, minha amiga, agente de viagem. Nesse sentido, saiba que a incidência de chuvas nos meses de junho, julho e agosto não são uniformes na Tailândia. Vocês vão descobrir daqui a pouco que a Tailândia ela é dividida, entre aspas, em seu mapa em 2 costas. A costa leste, onde temos o Mar de Andaman, e ali nós temos ilhas e praias super famosas como Phuket, como Koh Lanta, Phi Phi, Krabi, etc. E isso, a costa oeste, né, no Mar de Andaman, e na costa leste, no Golfo da Tailândia, outra infinidade de ilhas representadas, por exemplo, como Koh Samui, super famosa agora com White Lotus, como Koh Tao, como Pokut, como Koh Phangan, a festa da lua cheia, por exemplo, também super apreciado pelos visitantes latino-americanos. Ou seja, essas são as 2 costas aonde temos as principais praias da Tailândia. Nos meses de junho, julho e julho, sim, há uma incidência potencial de chuvas na costa oeste, no Mar de Andaman. Porém, no Golfo da Tailândia, historicamente, não cai uma gota de chuva. Então, o que nós temos que saber é aonde encaminhar o nosso cliente para curtir as melhores praias da Tailândia nessa temporada verde. Então, não pense que os meses de junho, julho e agosto são evitáveis. No mais, a Tailândia é um país extremamente quente, com um promédio anual de 26 a 27 graus Celsius, com o seu ápice no mês de abril, março e abril, quando temos o nosso verão. Então, temos como olhar os meses de março e abril como calor intenso a pontos de 42 graus, 41 graus com sensação térmica beirando aos 50. Depois, a temporada verde, junho, julho e agosto. E em setembro começa a alta temporada, com temperaturas mais amenas que vão durar até fevereiro do ano seguinte. Então, a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, temos a altíssima temporada na Tailândia, com temperaturas mais amenas, e os meses de dezembro e janeiro, o inverno tailandês. Mas não espere neve na Tailândia. Mesmo em nosso inverno, o promédio será de 20 graus na parte central e 25 graus na parte sul, e talvez 14 ou 15 graus por 4 ou 5 dias no ápice do inverno em regiões como Chiang Rai.
Nesse quadro que vemos na tela, você vai perceber então que Tailândia é um destino visitável o ano todo e o que evitar, especialmente durante a temporada verde, nos meses de junho, julho e agosto. O seu cliente deve estar se procurando praia na costa, no Golfo da Tailândia. Por outro lado, o Golfo da Tailândia deve ser evitado, como você vê no quadro, nos meses de janeiro e fevereiro. E não esqueçam, visitar o norte da Tailândia durante a temporada de monções ou Green Season é uma experiência espetacular. Agora vamos conhecer de fato o que é a Tailândia, um país riquíssimo em monumentos históricos, um país riquíssimo em cultura, um país riquíssimo em infraestrutura, um país riquíssimo em religiosidade e espiritualidade, um país com as praias mais belas de todo o Sudeste Asiático, que, como eu dizia no princípio, é um país relativamente pequeno. E nesse frame que estamos vendo, vocês têm uma ideia daquilo que é a Tailândia enquanto mapa turístico. O brasileiro que está indo à Tailândia pela primeira vez, a nossa recomendação é que conheça minimamente essas 4 regiões turísticas, a começar pela capital, que é Bangkok, porta de entrada para a grande maioria dos brasileiros. Até porque o número de voos intercontinentais chegando em Bangkok ele é muito superior a qualquer outro aeroporto que tenhamos na Tailândia. Isso quer dizer que temos acessibilidade via a Tailândia, via Bangkok, mas também por aeroportos que servem voos intercontinentais, a exemplo da Turkish Airlines, a exemplo da Emirates, da Qatar, como Phuket, como Chiang Mai e assim por diante também. E por falar em Chiang Mai, a parte norte é justamente a segunda parte dessa nossa recomendação, que é onde estão os campos dos elefantes, é onde começa a história tailandesa de fato. O reino tailandês, a identidade lana, ela tem a sua origem justamente na região onde hoje nós temos cidades como Chiang Mai, como Mae Hong Son, como Chiang Rai, por exemplo. É justamente nessa parte norte da Tailândia que nasce o DNA tailandês, a Tailândia autêntica. A Tailândia que nós sabemos da seda, a Tailândia que nós conhecemos das pinturas, a medicina tradicional tailandesa, ou seja, a massagem tailandesa, que muitos de nós nas Américas temos a ideia de uma sexualidade ou uma conotação sexual. Não. É medicina que nasce nos mosteiros do norte da Tailândia. Então, o DNA tailandês nasce no norte do país, justamente na fronteira com o Mianmar, onde hoje é o Mianmar, na fronteira onde hoje é o Laos. Uma região riquíssima em cultura, uma região riquíssima em alta gastronomia. Tendo falado desses 2 must visit da Tailândia, nós vamos agora entrar na terceira e na 4ª região. E agora vai ficar mais claro para vocês entenderem o que eu falava de costa oeste e costa leste. Terceira região é aquela representada pelo Mar de Andaman, aonde estão localizadas ilhas como Krabi, aonde está a famosa Maya Bay de Leonardo DiCaprio, aonde está Phi Phi Island, aonde estão as Ilhas Similan ou Koh Lipe, justamente aonde temos a incidência histórica de chuvas nos meses de junho, julho e meados de agosto. E a 4ª região, então, seria as ilhas localizadas no Golfo da Tailândia,
no nosso mapa identificado por Koh Samui. Koh Samui é o aeroporto principal do Golfo da Tailândia, que nos possibilita acessibilidade a, por exemplo, a Koh Tao, a Koh Phangan, muito famosa pela festa da lua cheia, assim como outras ilhas como Koh Phuket e assim por diante, que nós vamos nos dedicar no decorrer desse nosso treinamento. Mas o essencial é sabermos que a Tailândia, enquanto produto turístico e seus gateways turísticos, estão representados por 4 grandes ou 4 macro-áreas que, a depender do interesse do seu cliente, eles poderão ficar mais ou menos dias e, a depender da época que ele vai visitar, se recomenda no sul a Zona 3 ou a Zona 4, como nomeamos nesse nosso momento. Se vocês me perguntassem quantos dias um brasileiro que está visitando a Tailândia pela primeira vez deveria ficar, seguindo esse mapa, eu não pensaria muito em dizer que ao menos 4 noites em Bangkok, porta de entrada. O ideal seriam até 5. Por quê? Depois da longa jornada que nós fazemos desde a América do Sul, o primeiro dia é basicamente uma recomposição, um reagrupamento, um tempo para descanso e adaptação ao fuso e etc. depois da viagem. Bangkok é uma cidade que vocês perceberão com uma infinidade de atrações e em seus arredores uma outra infinidade de atrações. Então, 4 a 5 noites, altamente recomendável. Depois a parte norte, dividida entre Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son e outras cidades nos entornos. 3 ou 4 noites também. Então, nós já temos aqui um pacote beirando a 8 noites só com essas 2 regiões. E, por fim, uma ilha a ser elegida na parte sul, final da viagem, para que o seu cliente possa descansar, curtir as melhores praias do Sudeste Asiático, relaxar com todo o conforto, com toda a sofisticação. Sofisticação é uma palavra que vocês vão ouvir muito nesse nosso treinamento. E a parte sul da Tailândia oferece sofisticação com preço ímpar. Tendo falado das regiões e lembrando que na parte sul, 3 ou 4 noites também, vamos nos deter um pouquinho às cidades que representam, ou as ilhas que representam esse mapa que lhes foi apresentado. Bangkok, porta de entrada, uma cidade deslumbrante, uma cidade que consegue reunir na sua pluralidade o que existe de mais ancestral, o que existe de mais antigo, os palácios, os templos, as cidades antigas, as ruínas, as igrejas, os mercados flutuantes, mas também tudo aquilo de conforto, sofisticação, modernidade que o presente tempo nos traz. Shoppings de altíssima gama, restaurantes premiadíssimos, enfim, é a cidade que, por si só, atrai mais de 20 milhões de visitantes estrangeiros todos os anos. Uma cidade que consegue congregar, como eu já disse, o mais antigo, como o Palácio Real, o Templo do Buda Reclinado, o Wat Po, primeira escola de massagem do centro da Tailândia, os mercados flutuantes, mas também os mercados novos com seus shopping centers de altíssimo padrão, a influência estrangeira representada, por exemplo, como distritos como Chinatown, ou o Mercado das Flores, ou o Templo do Amanhecer, altamente inspirado em elementos hindus. Uma cidade que é cortada pelo Rio dos Reis, o Rio Chao Phraya, o coração pulsante da Tailândia, que por muitas décadas, ou melhor, por muitos séculos, teve como nome também, o referencial de a Veneza do Oriente, justamente pelos canais que fluem, né, desde o Rio Chao Phraya, uma cidade recortada por canais
que serviram por muito tempo como vias de transporte também e que hoje se permanecem também como vias de transporte, mas oportunidades de exploração, visitação para os seus clientes. Uma cidade que a cada quarteirão nos deparamos com elementos da história, da religiosidade, os palácios, os templos, os mosteiros. Religiosidade por todos os cantos exalam em Bangkok. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que, como eu já dizia, congrega o que é mais moderno. Se por um lado temos os mercados flutuantes, se por um lado temos os mercados noturnos, nós também temos muito entretenimento. Nós temos muita coisa para se fazer do ponto de vista de compra. Nós temos muitas lojas de grifes recentemente inauguradas na cidade. Alguns exemplos vão desde o Icon Siam, um complexo de compras de altíssimo padrão, às lojas Louis Vuitton, a Casa Dior, aos restaurantes de Guam, enfim. Bangkok é uma cidade que, como poucas outras no Sudeste Asiático, consegue reunir uma mescla daquilo que é todo o universo oriental. Se você quiser, por exemplo, recomendar um restaurante japonês em Bangkok, saiba que os seus clientes comeriam como se eles estivessem em Tóquio, por exemplo. Se você quiser recomendar ao seu cliente que experimente a comida da Malásia, em Bangkok você vai encontrar comida malaia como se ele estivesse em Langkawi ou em Kuala Lumpur. Tudo isso para dizer que Bangkok, no final do dia, é um mosaico, é um melting pot de tudo aquilo que é o Oriente, se não do mundo. Uma cidade cosmopolita que traz a si visitantes e moradores de todos os cantos do planeta. Da mesma forma, é uma cidade muito bem localizada geograficamente no coração do país. E nas suas adjacências, e daí já começa a justificar o porquê ficar 4, 5 noites, nós temos a oportunidade de visitar cidades históricas, patrimônios históricos da humanidade, como Ayutthaya, antiga capital, e Sukhothai, também antiga capital. Cidades que preservam suas ruínas milenares e que emprestam ao visitante estrangeiro a possibilidade de fato, voltar milênios em histórias e interagir com esses templos e interagir com esses sítios arqueológicos. Em verdade, Tailândia é um destino que convida você e o seu cliente a explorar com calma, com tranquilidade, no seu próprio passo. Tailândia não é um destino, de maneira ampla a se dizer, para se visitar da janela do ônibus ou da van. Tailândia é um destino para que você e o seu cliente, vamos fazer uma pausa aqui antes de entrar no tema das ilhas. Tailândia é um destino para que você e o seu cliente se joguem em suas ruas, visitem os mercados como os tailandeses visitem os restaurantes como nos restaurantes a comida que os tailandeses comem, visitem os mercados noturnos que os tailandeses visitam, comam a comida de rua que os tailandeses comem. Se eu já falava para vocês que Tailândia nunca foi colonizada por outra nação estrangeira, eu tenho que dizer o que significa a palavra Tailândia. Tai vem do sânscrito e quer dizer livre. E o land, o Lândia, né, de terra do inglês. Então, terra do povo livre. E os tailandeses convidam o visitante estrangeiro para serem livres na Tailândia. Então, você não é um visitante, você não é um turista, você é um convidado para se expressar e aí sim dar sentido àquela nossa proposta de que a cura é o novo luxo. Então, visitar Bangkok, visitar a Tailândia
é se permitir ir um pouco além, se permitir livre de preconceitos, conhecer a nossa sociedade, ter impactos positivos e deixar impactos positivos. Você é livre para fazê-lo na Tailândia. E Bangkok, por ser a porta de entrada, torna essa experimentação ainda mais fácil e prazerosa, pois, como eu já disse, é um mosaico de todo mundo. É uma cidade cosmopolita e de muita fácil compreensão e digestão por parte de nós brasileiros. Falamos então do porta de entrada, Bangkok, e o porquê visitá-la, suas tradições e sua modernidade, sua gastronomia e a sua história. Agora vamos continuar a nossa jornada através da fantástica Tailândia com um olhar para as praias. No princípio da nossa apresentação, eu disse que a Zona 2 é o norte, mas eu tenho uma inclinação para deixar o melhor sempre para o final. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Então nós vamos para o sul da Tailândia, conhecer um pouco das suas praias, para depois irmos para a parte norte do país. E eu penso que, de fato, o grande desafio da parte sul da Tailândia é eleger uma ilha para, ou melhor, eleger somente uma ilha para que eu possa aproveitar durante as minhas férias, pois a variedade, o número de ilhas, de praias é praticamente infinito. Nós temos mais de 1.400 ilhas com infraestrutura hoteleira, para você terem uma ideia, espalhadas pelas duas costas da Tailândia, a costa oeste e a costa leste. Então, é uma infinidade muito grande de ilhas para você escolher. E se me perguntassem novamente qual a melhor, é muito difícil mesmo. Eu tenho alguns gostos pessoais, acho que o Mar de Andaman tem algumas atrações assim que são imperdíveis, assim como o Golfo da Tailândia. Vou deixar algumas dicas nesse nosso tempo de formação, mas o que eu gostaria que vocês tivessem em seu consciente é que existem opções praticamente infinitas. O que eu quero dizer acima de tudo? Não tenham puquê, não tenham pipi, não tenham crabe ou samui, que seja, como as únicas opções para o seu cliente. Como eu já disse, são mais de 1.400 ilhas. Nós temos que entender o que o seu cliente procura, qual o desejo dele, para que você possa indicar de fato a melhor ilha que se adeque ao perfil do seu cliente, porque não necessariamente crabe faz sentido para todo brasileiro. O mesmo se passa com puquê, mas o mesmo também pode acontecer lá no Golfo da Tailândia com cocuti, ou com samui, ou com cotal. Então, é muito interessante que nós possamos entender quando o seu cliente está indo para a Tailândia e o que ele está procurando na Tailândia, para que você possa, de fato, reservar a ilha dos sonhos para o seu cliente. E aqui eu vou fazer uma menção às ilhas mais conhecidas, os seus prós e os seus contras, começando com Phuket, que de longe é provavelmente a ilha mais conhecida dos profissionais do turismo brasileiro, até porque essa foi a primeira ilha, ainda nos anos 60, nos anos 70, a ser desenvolvida para turismo internacional. As primeiras cadeias de resort estrangeiros, elas foram estabelecidas na região de Phuket, a maior ilha da Tailândia, a terceira maior cidade do país, uma ilha que tem as dimensões, por exemplo, da cidade de Porto Alegre, ou seja, não é uma cidade, não é uma ilha pequena. E aí, nessa mesma ilha, há uma diversidade muito grande de praias, de atrações, do que fazer, o que ver, o que comer, o que explorar, como se divertir e assim por diante.
O clássico de Phuket, aonde a grande maioria dos visitantes visitam, exploram, estão concentradas naquela região de Patong, de Karong, da Baía de Phang e também de Phuket ou de Town. Essa é a região que se cristalizou para muitos dos visitantes estrangeiros, de modo especial para os profissionais de turismo. Por ter se cristalizado dessa maneira, muitos profissionais e muitos turistas têm a impressão de que Phuket é um destino de turismo de massa. E, de fato, nessa região que acabamos de dizer, sim, existe uma concentração maior de hotelaria, existe uma concentração maior de turistas e sempre existe uma densidade maior de pessoas. Mas essa mesma ilha de Phuket, ela pode ser extremamente exclusiva. Então você vai encontrar em Phuket praias como Mai Khao, praias como Naka, Pansy, Koh Phangan, que são totalmente exclusivas, com ótimos hotéis, hotéis de todos os perfis, 6, 5, 4, 3, 2 estrelas, que proporcionam ao seu cliente exclusividade, inclusive em termos de praias, porque não são praias localizadas na região central, então o número de visitantes estrangeiros, o número de visitantes como um todo na praia é bem limitado, sequer locais visitam, então o seu cliente tem exclusividade numa ilha que para muitos se tornou sinônimo de turismo de massa. Não, não é assim e não é essa a proposta da Tailândia atual. E se ainda assim o seu cliente tem a ideia de que não, Phuket não é para mim, lembre das adjacências de Phuket. Veja essa imagem, é uma ilha a 15 minutos de Phuket, Koh Ratcha, com ótimos hotéis, totalmente exclusivo e que oferecem oportunidades singulares para o seu cliente. Ou ainda Koh Yanoi ou Koh Yao Yai, com hotéis super top, incluindo Six Senses, por exemplo, que empregam ao seu cliente uma sofisticação e elegância ímpar ainda nos entornos de Phuket. Eu digo tudo isso para lembrar que Tailândia é um destino que você precisa entender o que oferecer, pois existem endereços para todos os gostos e para todos os perfis. Tendo falado de Phuket, vamos continuar na costa do Mar de Andaman com Krabi, que para mim é um destino super especial, uma vez que oferecem as melhores paisagens do Mar de Andaman e mantém uma certa rusticidade, um certo caráter da Tailândia dos anos 80, dos anos 70. Menos hotéis, menos turistas e ainda assim um grau de sofisticação, um grau de história, um grau de atividades super relevantes e paisagens belíssimas. E de modo especial um destino muito agradável para passageiros ativos, passageiros que gostam de fazer esportes, passageiros que gostam de fazer hiking, que gostam de fazer trekking, que gostam de fazer escalada, que gostam de mergulho. Eu acho que a região de Krabi oferecem oportunidades ímpares para esse perfil de turista, de viajante, de explorador ativo. E Krabi, como talvez vocês saibam ou não, é justamente a província onde estão as Ilhas Phi Phi. Elas não pertencem à região de Phuket, embora a grande maioria dos visitantes que vão a Phi Phi desembarcam em Phuket e seguem as Ilhas Phi Phi. Não, elas estão muito mais próximas e pertencem de fato à região, à província de Krabi. Um outro destino nos entornos do Mar de Andaman, nos entornos de Phuket, e que eu recomendo muito e com muita tranquilidade, é o paraíso escondido da ilha de Koh Lanta. Koh em tailandês quer dizer justamente ilha. Então, a Ilha Lanta, que oferecem paisagens únicas, um resgate ao mais essencial, vila de pescadores, comida simples, humilde, mas ultra saborosa, enfim, hotéis de altíssimo padrão, como Pimalai, membro do Relax de Chateau, enfim, existe infraestrutura também, e como Koh Lanta, poderíamos falar de Similan, em tantas outras ilhas nos arredores de Phuket. Esse apanhado
que eu fiz do Mar de Andaman, diríamos assim, é para lembrar da diversidade de ilhas e destinos que você pode recomendar para o seu cliente em se tratando de turismo de litoral. Do outro lado do país, no Golfo do Tailândia, a porta de entrada é Koh Samui, que está super na moda em função da última temporada de White Lotus, a Season 3, que eu tenho certeza que todos vocês, ou a grande maioria de vocês, acompanharam, e que de fato evidenciou, abriu luzes, jogou luzes sobre uma região da Tailândia que realmente precisava e que é magnífica, linda. Linda desde uma perspectiva histórica, desde uma perspectiva cênica, de uma hospitalidade incrível. Mas falar de Tailândia e falar de hospitalidade é sinônimo, não à toa nós somos a terra do sorriso, de pessoas fantásticas, extremamente acolhedoras. Enfim, Koh Samui é um dos destinos queridinhos, prediletos que eu tenho por toda a Tailândia. E também um destino que não é somente praia, nós temos uma infinidade de atrações históricas, uma infinidade de atrações culturais, uma infinidade de atrações noturnas, possibilidades, por exemplo, de acessar a ilha de Koh Phangan a 15, 20 minutos do Pier Central, onde uma vez por mês nós temos a rave das raves do Sudeste Asiático, também conhecido como a Festa da Lua Cheia ou Full Moon Party, que talvez vocês conheçam. Quem não conhece, joguem na internet, procurem por Full Moon Party e vão entender por que essa festa atrai jovens de todas as idades, uma vez por mês, para lá e para curtir com intensidade tudo aquilo que a Tailândia tem para oferecer. Justamente nessa ilha, Koh Phangan, onde nós temos justamente essa festa e que oferece uma infinidade de hotelaria de altíssimo padrão. Agora que passamos um pouco, uma pincelada daquilo que é o Sudeste, aquilo que são as ilhas do Sudeste e do Sul da Tailândia, nós vamos para a cereja do bolo, a última região, ou a segunda, quando eu coloquei no princípio dessa nossa apresentação, que é a parte norte. E eu falo da parte norte da Tailândia, assim, com muita alegria, com muito amor, porque para mim é o destino mais formidável de todo o país. Eu tenho tido a alegria de visitar a Tailândia 3, 4 vezes ao ano, isso nos últimos 20, 25 anos, e cada vez que eu vou ao norte da Tailândia é de fato como se fosse a primeira vez. É uma terra encantadora, seja pela sua beleza cênica, pelos seus campos de arroz, seja pelos seus campos de chá, seja pelas suas pessoas que são amáveis. O tailandês, como uma nação, já é hospitaleiro, já é amável, se preocupa com o visitante estrangeiro. A região norte do país, isso é ainda mais evidente, seja pelos campos de reabilitação de elefantes, ou seja, pelo artesanato que ali estamos. Uma visita ao norte da Tailândia é como um resgate de si mesmo, é a volta ao essencial, é onde nós que vivemos o século XXI com tanta informação, com tanta carga de dados, numa sociedade extremamente polarizada ou politizada ou líquida, o que é que seja, que nós se damos conta que a satisfação, a alegria está nas pequenas coisas. É aqui que eu pego uma bicicleta e vou pedalar pelos campos de chá, através dos campos de arroz. É aqui que eu vou subir uma colina em direção ao templo mais alto da Tailândia. É aqui que eu me encontro como pessoa e com pessoas. É justamente o norte da Tailândia, com tanta história, com tanta coisa bonita, que me ensina a me encontrar enquanto pessoas. Eu tenho certeza que o seu cliente e você também, ao visitar o norte da Tailândia, terá essa mesma impressão. É a parte do país onde a religiosidade nos toca.
é a parte do país aonde a humanidade nos toca, é a parte do país aonde os pequenos detalhes, a sutileza dos pequenos detalhes, como as mulheres tecendo a seda ou pintando os guarda-chuvas feito à mão ou fazendo o jantar cantoque, nos emociona. É a parte da Tailândia aonde nós temos os festivais talvez mais bonitos de todo o país, para nós representado muito fortemente pelo Festival das Lanternas, por exemplo. É justamente nessa parte do país onde eu tenho a chance de participar do cuidado nos centros de reabilitação dos elefantes. Não é passear no dorso do elefante, e sim ter a oportunidade de entender a biologia, a fisiologia desse animal, tratá-lo, conhecer a sua relevância para a sociedade tailandesa e assegurar de que cada vez mais tenhamos elefantes selvagens na Tailândia, vivendo na selva, não um cativeiro. Então, o norte da Tailândia é onde nós temos, de fato, um insight, é onde nós temos, de fato, uma compreensão melhorada de que a cura é o novo luxo. É justamente ali que nós somos curados, pois nos damos conta que o essencial é o que vale a pena. E Chiang Mai é só a porta de entrada, é só a ponta do iceberg para tudo isso. Chiang Rai, da mesma maneira, oferecem essas mesmas oportunidades, ainda que com caracteres ainda mais rústicos. Ali na fronteira com Mianmar, ali na fronteira com o Laos, uma cidade pequenininha em tamanho, mas imensa na variedade de atrações, pontos históricos, museus, monumentos, campos de chá. Campos de chá que, para mim, contam uma história à parte da sociedade tailandesa. Nos anos 60, nos anos 70, essa região da Tailândia eram os maiores produtores de ópio do planeta, mas numa virada de chave, numa mudança de consciência, e é claro, com o cuidado que o rei daquele período teve, todos esses campos, e mais do que esses campos, a mentalidade das pessoas que cultivavam droga foram transformadas. De vender, de cultivar a morte, passam a cultivar a vida, novas colheitas, novas espécies foram introduzidas, foram ensinados o cultivo do chá, do arroz, e hoje nós temos na parte norte do país o maior centro exportador, seja de chá ou seja de arroz, de toda a Tailândia. O que poderia ser hoje um exemplo de coisas negativas, a gente vê a transformação. E é isso que nós vamos aprender na parte norte da Tailândia, que o essencial está no cuidado, que o essencial está nas pequenas coisas, que o essencial está em cuidar das pessoas. Muito bem, por falar em cuidado, vamos falar desse momento que estamos vivendo efetivamente, que é o cuidado, o que é o novo luxo, né? E nesse sentido, como eu já mencionava, de Chiang Rai ou de Chiang Mai, a natureza como cura, voltar ao essencial, se permitir subir num caiaque e fazer o passeio pelos rios, pelos canais do norte da Tailândia ou do sul da Tailândia, se permitir uma caminhada entre os campos, entre as montanhas, se permitir um dia passando a noite, ou que seja, num tent camp, num acampamento, num parque nacional, tendo a oportunidade de conhecer a natureza na sua exuberância. Tailândia é um destino de bem-estar, o bem-estar como luxo, como transformação, o cuidado consigo mesmo, o cuidado com o próprio corpo, com a própria mente. Tailândia é um destino que lhes convida a se cuidar, seja praticando
yoga, seja numa aula de Muay Thai, seja fazendo exercício, ou seja simplesmente relaxando. Tailândia é um destino que propõe que você se encontre e seja feliz. A cultura que cura. Tailândia é um destino que todos os meses, ou na pior das hipóteses, a cada 2 meses, o seu cliente terá um festival para participar. Tailândia é um destino que, se ele visitasse 15 templos por dia e passasse 1 ano na Tailândia, não teria conhecido todos os templos, assim como a infinidade de museus, assim como a infinidade de palácios. Cultura está no ar da Tailândia, é um destino riquíssimo culturalmente falando, e essa cultura nos toca, essa cultura nos preenche. Não é opulência, é o cuidado, é o detalhe. A cultura tailandesa está nos detalhes. A gastronomia como cura, e isso é totalmente verdade. A comida tailandesa, além de ser uma das comidas mais reconhecidas e aclamadas no mundo pelo seu sabor, pela explosão, melhor, de sabores em sua boca, é uma das comidas mais saudáveis do planeta. Para você ter uma ideia, as taxas de diabetes na Tailândia são uma das mais baixas do planeta, porque não se utiliza o açúcar refinado, por exemplo, na sua gastronomia. Se usa um substitutivo a partir do açúcar de coco. A taxa de colesterol, de pressão alta, são uma das mais baixas do planeta, porque não se usa sal na gastronomia tailandesa, o sal refinado como conhecemos, se utiliza o molho de peixe. Então, a gastronomia não é somente a experiência, mas é também um cuidado com o corpo. E a espiritualidade, é claro, que permeia a Tailândia de norte a sul, leste a oeste. E independentemente do seu credo, independentemente da sua religião, eu já lhes falo, Tailândia é a terra do livre. Todas as religiões coexistem e muito bem, com toda tranquilidade. O budismo é a religião preponderante, mas você vai encontrar muçulmanos, especialmente na parte sul, muitos cristãos, os portugueses, assim como aqui no Brasil, foram os primeiros estrangeiros que chegaram na Tailândia. Claro, não colonizaram a Tailândia, vocês já sabem disso, mas deixaram muito da sua influência, e há uma comunidade cristã católica razoavelmente grande por toda a Tailândia, e todos coexistem com tranquilidade, com facilidade. Essa é a ideia da Tailândia enquanto cura. E na nossa reta final da nossa apresentação, eu gostaria de lembrar 2 temas. Primeiro, Tailândia como destino para viagens a 2, como destino de lua de mel, como destino de casamento, como destino de casais apaixonados. Todos vocês sabem que Tailândia é um destino de cartões postais, mas talvez o que você não saiba é que a Tailândia é também o destino para a realização da celebração de casamento. Pensem nisso, da celebração de casamento, renovações de votos, não simplesmente como o destino da lua de mel. Toda a infraestrutura está posta com profissionais que vão desde wedding planners, a cabeleireiros, maquiadores e etc. A indústria muito bem distribuída nesse setor, muito bem fortalecida nesse segmento, e eu tenho certeza que o seu consultor Diversa vai poder apoiá-lo e orientá-lo nesse sentido. E eu gostaria de aproveitar esse frame para falar da diversidade na Tailândia. Antes de turismo LGBT ser moda, a Tailândia já era líder nesse segmento. A terra do livre, que aceita todos os caminhos de vida, todas as possibilidades de amor para formalizar o seu enlace, para formalizar o seu casamento também na terra dos sorrisos. Então, tenham a Tailândia como referencial
não somente de lua de mel, não somente de viagens de casal, mas também como um destino de casamentos e uma viagem, uma experiência totalmente transformadora. Tailândia, destino de casais apaixonados. E, por fim, vamos falar agora dos festivais que, de fato, mexem com o público sul-americano. Já falávamos há pouco deste, que é o Festival das Lanternas, o queridinho dos brasileiros, mas lembrem-se, a cada 2 meses temos um festival acontecendo na Tailândia. Há cerca de 25, 30 dias atrás, estávamos celebrando o Ano Novo tailandês, o Songkran, no auge do verão tailandês, ali próximo do dia 12 e 13 de abril. Uma festa única, uma festa fantástica, que se assemelha, de certa maneira, ao nosso carnaval, talvez o Carnaval da Bahia. Aí aquela multidão de turistas e locais reunidos no centro de Bangkok, festejando, jogando água uns nos outros, o que cai muito bem naquele calor de Bangkok no mês de abril. Enfim, um festival que vocês têm que ter no horizonte, Songkran, assim como o Ipeng, assim como o Festival de Dança Mascarados do Nordeste. Enfim, acontece muitas festas, muitos festivais na Tailândia a cada 2 meses. Tem um calendário das festividades tailandesas no seu horizonte. E claro, gastronomia, Tailândia é o lugar de comer bem. E você, agente de viagem, poderia me dizer, mas o meu cliente quer ir para a Tailândia, mas ele não gosta de comida asiática. E você só disse, Jeff, de comida asiática. Não se preocupem. Todas as gastronomias do planeta estão muito bem representadas em toda a Tailândia. Não é só em Bangkok, não. Então, se o seu cliente quiser comer comida europeia, comida americana, comida brasileira, você vai encontrar. Aliás, para minha surpresa, agora eu descobri nessa última viagem um restaurante de comida brasileira, um boteco brasileiro em Chiang Mai. E isso em Chiang Mai. Então, comer bem na Tailândia não é um problema. Ainda que, como eu tenha dito, a comida tailandesa de por si só já vale a viagem. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua paciência. Como nós dizemos em tailandês, kob kun makrap. E aqui ficam os meus contatos. Mandem as suas dúvidas, mandem as suas perguntas. Nós estamos no Brasil justamente para aproximar o Brasil da Tailândia, a Tailândia do Brasil, e queremos trabalhar cada vez mais com vocês, agentes de viagem de Versa Turismo. Muito obrigado. Kob kun makrap.